Existem mais de 900 espécies de anfíbios sem caudas no Brasil, divididas entre sapos, rãs e pererecas. O pesquisador Tiago Vasconcelos explica a importância desses animais para o meio ambiente. Além disso, ele fala sobre a preservação das espécies de anfíbios na região do Cerrado Paulista e como a falta deles pode afetar o nosso ecossistema. O Ciência Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver nesta abertura, o Ciência Sem Limites desta semana fala sobre a importância dos anfíbios anuros no meio ambiente. Para falar sobre o assunto, ao nosso lado está o Tiago da Silveira Vasconcelos. Ele é pesquisador aqui no Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, Tiago. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Para falar sobre anfíbios anuros, entrar basicamente no assunto, nós vamos querer conhecer um pouco sobre a sua trajetória acadêmica até você chegar aqui no departamento, neste laboratório, que é o Laboratório de Lupas. Você pode contar para quem está nos vendo? Sim. Eu me formei na Unesp de São José do Rio Preto. Fiz o curso de Ciências Biológicas lá entre os anos de 99 e 2002. No ano de 2000, eu comecei a fazer estágio de iniciação científica com anfíbios anuros, sob orientação da professora doutora Denise de Cerqueira Roça Feres. E terminado o meu curso de graduação, eu já ingressei em 2003 no curso de mestrado em Biologia Animal pela mesma instituição, sob orientação da mesma professora. Em 2005, em janeiro de 2005, eu defendi o mestrado e nesse mesmo ano eu ingressei no doutorado pelo Unesp de Rio Claro, sob orientação do professor Dr. Célio Haddad, onde eu cursei o doutorado então até 2009. Em 2010 eu tive uma bolsa de pós-doutorado no exterior aprovada pela FAPESP, uma bolsa de pesquisa no exterior, onde eu realizei então meu estágio de pós-doutoramento por 1 ano e meio na Universidade da Califórnia, campus de Irvine. E sempre na área de anfíbios? Sempre na área de anfíbios, só que até então, desde minha iniciação científica, mestrado e doutorado, a minha atuação foi mais em ecologia de campo, ecologia de comunidades, ou seja, a gente tinha bastante trabalho de campo, ia para campo para ouvir as espécies cantarem, contar quantos bichos de cada espécie. No meu pós-doutorado já foi mais para a área da macroecologia, biogeografia, que muito desse trabalho é feito em laboratório, buscando por dados em bases de dados online, digitais, na literatura. Então, no meu pós-doutorado eu saí um pouco da ecologia de campo para a macroecologia. Tá, só para quem está nos vendo, fazer uma pesquisa no exterior, um pós-doutoramento, é muito diferente do Brasil ou o Brasil está avançado nesse aspecto? O Brasil está avançado, mas é claro, tem suas diferenças inerentes. Por quê? Porque a pesquisa no Brasil precisa ser feita muito pesquisa de base, No Brasil, pela experiência que eu tenho da minha orientadora, a professora Denise Roça Feres, e o professor Célio Haddad, que foi meu orientador no doutorado, muito da pesquisa é enfocada em pesquisa de base. Ir para campo, saber quais espécies ocorrem no ambiente, que tipo de poço uma determinada espécie ocorre, essa informação básica, saber qual que é o tipo de reprodução de uma determinada espécie, se bota bastante ovinho, se é reprodução direta, ou seja, se não tem ovinho, se já nasce direto um pequeno indivíduo. Ou seja, aqui no Brasil, visto pela riqueza de espécies que tem aqui nesse país, o país com a maior riqueza de espécies de anfíbios, beirando 950 espécies de anfíbios, muito precisa ser conhecido sobre biologia, sobre informações básicas das espécies. No exterior, principalmente nos países como da Europa ou Estados Unidos, consequentemente, eles têm bem menos espécies do que aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos... Por que lá é mais seco? Porque é um ambiente mais seco, mais frio, então isso restringe um pouco a diversidade de vida que deve ocorrer lá. Aqui no Brasil, um país tropical, com bastante mata, isso favorece, de uma maneira ou outra, um maior número de espécies. Então lá, por exemplo, nos Estados Unidos tem cerca de 400 e 500 espécies no país, ou considerando também o Canadá. No Brasil, só na Mata Atlântica tem 500 espécies, ou seja, uma riqueza de espécies, por vezes, eu acho que até um pouco maior do que todo o continente da América do Norte. A biodiversidade do Brasil é incalculavelmente maior. É incalculavelmente maior. Então, por esse fator, por lá ter menos espécies, ou seja, as informações básicas para as espécies já estão todas
já são sabidas, né? Então eles podem focar em experimentos, em outro tipo de pesquisa, que para o Brasil a gente precisa ainda obter essas informações básicas das espécies, para aí sim testar alguma teoria, hipótese ecológica, evolutiva, né? Então por isso no Brasil muito da pesquisa tem que ser feita em pesquisa de base, em ir para campo e conhecer a biologia das espécies, né? Informações de vida em geral, enquanto no exterior essa informação já se tem, né? Para as poucas espécies que se tem nessas regiões e consequentemente eles são mais avançados em questões de experimentos, testes de hipótese, né? Agora, para quem está nos vendo, como é que você veio parar aqui no Departamento de Ciências Biológicas? Ele não é docente da Faculdade de Ciências nem do departamento, mas ele é um pesquisador nato porque ele pertence a um projeto chamado Jovem Pesquisador da FAPESP. Fale rapidamente sobre isso. Tá. O programa Jovem Pesquisador da FAPESP é uma modalidade de auxílio à pesquisa que oferece oportunidade para aqueles jovens doutores, né, que defenderam o doutorado em menos de 5 anos, uma oportunidade para ingressar em alguma instituição do estado de São Paulo, até que consiga ser efetivado em algum concurso público, né? Quando eu estava no meu pós-doutoramento lá nos Estados Unidos, os últimos 5 meses eu utilizei para escrever, bolar esse projeto e submeter esse projeto. Então, antes de voltar para o Brasil, uma semana antes de voltar para o Brasil, eu tive a notícia que esse meu projeto foi aprovado para ser realizado aqui no Brasil. Então, em maio de 2012, eu iniciei minha trajetória aqui, né? Quer dizer, é a instituição que te coloca aqui ou é a FAPESP que te Não, na verdade, eu escolho a instituição. Você escolhe. Né? Eu bolo o projeto e eu escolho. E a modalidade chama Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes. Então, ela pede, né, o candidato deseja-se que vá para uma instituição onde a pesquisa, né, que você se propõe a fazer seja inédita ou pouco explorada na instituição. E aqui você está fazendo E aqui, isso. Né, dentre os docentes que tem aqui, né, nenhum deles trabalha especificamente com anfíbios anuros ou com ecologia de anfíbios, né? Então você está inovando dessa aqui. maneira eu chego aqui e contribuo com esse estabelecimento dessa linha de pesquisa. E você também, é claro, estamos chegando no final desse bloco, você também orienta alguns alunos de graduação e tem também técnicos especializados sobre a sua Sim. responsabilidade. Será que você permite no próximo bloco a gente conversar com essas pessoas para que no outro bloco a gente continue o nosso bate-papo especificamente sobre a sua pesquisa? Claro, eles estão aí à disposição para vocês conversarem. Perfeito. Nós estamos chegando no final deste bloco e vamos conversar com os orientados do pesquisador Tiago Vasconcelos. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela. tvasconcelos@fc.unesp.br. Se quiser rever ou assistir demais programas do Ciência Sem Limites, www.tv.unesp.br. Se quiser interagir com Ciência Sem Limites, Ciência Sem Limites, tudo junto, do jeito que aparece aí, @tvu.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só. Conforme anunciado no bloco anterior pelo pesquisador Tiago Vasconcelos, ao nosso lado está o Bruno Nascimento. Ele é bolsista FAPESP, né? É responsável técnico pelo projeto. Qual que é a sua função, qual que é a sua rotina no projeto e nesse laboratório? Bom, organizar, né? Primeiro de tudo, a gente trabalha ali com uma base de dados, uma quantidade de planilhas muito grandes, né? São mais de 500 planilhas, né? Que são o que são as planilhas? São dados? Atualizadas, sempre com coordenadas, né? Então a gente entra na base de dados na internet, artigos, revistas, né? Sites específicos, baixa coordenadas dos animais, os pontos de ocorrência, né? Tabula isso dentro de uma seleção, né? Para não haver pontos repetidos entre as mesmas espécies. Então se dá todo um processo até meio que industrial, né? Você começa no A e vai passando... Sempre catalogando espécies. Sempre buscando os dados de ocorrência e jogando na nossa base de dados, né? Para isso ser utilizado para modelar os mapas de distribuição, né? Com o Tiago, né? Posteriormente. E esses resultados vão ser usados onde? Esses resultados eles são utilizados principalmente depois nas publicações, né? Para divulgação no meio científico, né? E meio que como se fosse um alerta
né? Um banco de dados aí que você Um banco está de formando. dados, um banco de dados, né, que a gente forma aqui dentro, né? Posteriormente a gente publica e isso vai para o meio científico aí para alertar aí sobre a importância dos animais e os riscos que eles correm, né? Paralelo a isso, a sua formação como biólogo, você também sai a campo? Sim, paralelo ao projeto aqui, né? Quer dizer, não é obrigação do projeto você sair a não. campo, você sai porque você é um investigador por natureza, um biólogo. Isso. Antes de eu vir aqui com o Tiago, né, ser aceito por ele como bolsista, eu já trabalhava em campo, né, com algumas pesquisas. Minha iniciação científica foi com trabalho de campo, né? Já se deparou com alguma espécie em extinção? Já. Aqui em Bauru mesmo nós temos uma espécie, Tem uma alguma ocorrência. Tem um animal que é muito parecido, né? Antigamente era do mesmo gênero. O animal que a gente encontra aqui é o sapinho do cerrado, né? Encontramos aqui no Botânico. Um animal muito semelhante a esse. Por que ele está em extinção? O sapinho do cerrado ele está em extinção atualmente, primeiro porque ele foi uma espécie descrita em Botucatu, né? E sempre ficou nessa região os registros, né? Então é uma espécie restrita, né? Concomitante a isso, você tem fragmentação de cerrado, perda de hábitats, né? E é uma espécie, por exemplo, para você ver como é sensível, é uma espécie que normalmente dá em área de nascente, né? Perfeito. Então, mas além dessa espécie, existem outras espécies que são de registro mais interiorano, né? Do continente. Parabéns e sucesso nessa empreitada. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com Yasmin Mocioli e o João Piubelli. Eles são alunos de graduação aqui da Faculdade de Ciências do curso de Ciências Biológicas. Yasmin, por que você está fazendo pesquisa aqui nesse laboratório? O professor Tiago, ele me dá aula de ecologia de campo e desde a primeira aula dele, ele explicou a linha de pesquisa. E eu sempre quis relacionar a biologia com a geografia. Na linha de pesquisa dele, a gente faz isso devido às coordenadas geográficas. Então, a pesquisa ela me possibilita, mesmo no primeiro ano da graduação, conhecer melhor a biologia e conhecer essa área de modelagem. E, fora isso, a minha leitura de artigos, ela me deixa um pouco à frente dos meus colegas de classe, porque eu conheço muito mais de anfíbios do que eles, mesmo no primeiro ano. Mesmo você ainda não está inscrita na iniciação científica, você pretende participar da iniciação científica na graduação e por quê? Sim, eu pretendo, eu acho importante que os alunos da graduação iniciem um projeto. Eu já tenho um projeto, só que eu não tenho bolsa, porque é um projeto recente, de 1 mês, 2 meses. E eu pretendo sim tentar alguma bolsa. Por quê? Porque ajuda muito na nossa carreira como cientista. E a partir do momento que você consegue uma bolsa, você produz um projeto e depois você consegue publicar alguma coisa e ajuda no ramo da ciência. Parabéns. Nós vamos agora conversar com o João Piubelli, que já é aluno de iniciação científica, bolsista da FAPESP. Que consiste o teu projeto, João? O meu projeto, ele tem por objetivo analisar as áreas que estão degradadas, as áreas que têm alguma destruição de hábitat, no Cerrado e na Mata Atlântica, e a gente envolve 4 espécies da ordem de Anura, né? Então a gente vê se essas espécies têm alguma influência, né, na distribuição espacial com a mata, porque na literatura é sabido que essas espécies têm uma forte relação, porém tem poucos trabalhos que vão mostrar realmente se tem essa relação ou não. Então esse foi o objetivo do projeto. E a gente já tem alguns resultados, né? Já tem os resultados e que mostra que sim, as espécies têm forte relação com a mata. E através desse projeto a gente consegue definir áreas prioritárias para conservação, a gente consegue mostrar onde essas espécies estão localizadas e para algum pesquisador de campo ir a esse lugar e comprovar, até mesmo coletar para fazer outros estudos. Então é isso que consiste o projeto. Parabéns, sucesso e para a gente fechar, qual o conselho que você dá para os teus colegas de graduação em termos de iniciação científica? O meu conselho seria para as pessoas o quanto antes procurarem o que realmente gostam na graduação, conversar com os professores, conversar com
os técnicos, conversar com as pessoas que já passaram por isso e ver qual área melhor se encaixa, porque quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você vai saber, mais cedo você vai gostar e, consequentemente, vai ter uma produção enorme e um sucesso muito grande na carreira acadêmica. O Ciência Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. Nós conversamos com os orientados do pesquisador Tiago Vasconcelos. No próximo bloco, nós vamos continuar a saber mais sobre os anfíbios anuros. É um instante só, eu espero por você. Como vocês puderam ver no bloco anterior, nós conversamos com os orientados do pesquisador Tiago Vasconcelos. Não é só docente que realiza pesquisas, né? Nós vemos também que o jovem pesquisador, ele tem um tempo maior, apesar que você também ministra aulas. Como é que é isso? Sim, eu estou ministrando aulas para Ecologia de Campo, que é um curso, né, ministrado para o primeiro ano da graduação em Ciências Biológicas. E é uma maneira de eu colaborar com o Departamento de Ciências Biológicas. É uma maneira também, pensando para o meu benefício, adquirir experiência didática e, enfim, não é como, eu não tenho cargas horárias como um docente efetivo, né? Então, com esse pouco, né, com essa carga horária reduzida, dá para eu focar. Sobra mais tempo para pesquisa. Sobra mais tempo para pesquisa e também dá para eu adquirir um pouco de experiência didática para a minha formação. Tiago, basicamente, nós estamos aqui diante desses animais. O que consiste o seu projeto, as suas pesquisas, para quem está nos vendo agora? Nós queremos mostrar o que você pesquisa, o que você faz. A minha pesquisa foca basicamente em entender o porquê uma determinada espécie ocorre em uma localidade e por que não ocorre em outras localidades. Tá? Isso muitas vezes está relacionado com o clima, né? Mas tem também outros fatores. Mas é basicamente com o clima que eu enfoco minha pesquisa, né? Sendo que uma das vertentes dessa minha pesquisa é estudar como mudanças climáticas podem afetar a distribuição das espécies. Por exemplo, a gente tem aqui uma espécie muito comum pelo Brasil, né, e bastante comum na nossa região, o sapo cururu. Esse sapo é muito comum, né? Tem até música, cantiga. Tem, né? Até música, né? E ele é bastante comum, principalmente quando tem chuvas fortes, né? Debaixo de postes de luzes, né? Onde esses bichos são atraídos por insetos, né? Atraídos pela luz, ele vai lá e aproveita para comer esses insetinhos. Então, um dos objetivos é entender por como, por exemplo, que mudanças climáticas podem afetar a distribuição dessa espécie. E a importância dela no meio ambiente? A importância dela é principalmente voltada, por quê? Porque anfíbios, anuros de modo geral, sapos, rãs e pererecas, eles são predadores de diversos insetos, né? Muitos desses insetos podem ser vetores, né, que podem transmitir doença para a população humana e também são predados por diversos outros grupos de animais, como cobra, por exemplo, né? Então, só para quem está nos vendo em casa rapidinho, o que é anuro? Anuros são sapos, rãs e pererecas, né? Ou seja, são anfíbios que não têm cauda, né? Porque os outros dois grupos de anfíbios, salamandras e cecílias, são anfíbios que possuem cauda. Então, anuros são aqueles que não têm cauda. Perfeito. Continuando, tá, okay? Então? Tá. Então, essa é uma espécie que, por exemplo, a gente procura identificar quais são as possíveis áreas climaticamente favoráveis onde ela deve ocorrer. E em cenários de mudança climática, saber para onde deve mudar essas áreas climaticamente favoráveis. Ou seja, é uma espécie que vai reduzir o tamanho populacional dela em 2050, por exemplo. Alguns resultados que eu tenho obtido mostram que ela não vai ser tão afetada como espécies que ocorrem em uma localidade restrita. Por exemplo, tempo muito seco, eles têm condições de hibernar? Hibernar especificamente não, mas muitas espécies, né, algumas outras espécies que se enterram bem, se enterram e ficam por longos períodos, meses, aí 6 meses, né, dependendo do ano que não chove muito. Essa é uma espécie que ela se enterra com frequência e o interessante dela é o comportamento. Ele tem 2 ocelos, 2 manchinhas aqui atrás. É sapo ou é rã? É uma rãzinha, né? Ele tem 2 ocelos aqui atrás na região posterior dele. E quando ele se sente amedrontado, né, confrontado a presença de algum predador, ele incha o corpo dele, onde exalta essas 2 manchas. Ou seja, parece que é um bicho maior do que ele é, né, o que pode afugentar um possível predador, né, que chega para comer um bichinho desse tamanho. Se ele incha e mostra esses 2 ocelos, ele pode parecer um bicho bem maior. Ou seja, o predador pode falar, nossa, na verdade eu que posso ser predado por ele. Então evita
predar, preserva a vida preserva a vida deles. São comportamentos aí que foram selecionados que os bichos Tiago, exibem. o que você já deparou? Nós vamos mostrar essas espécies em termos de pesquisa da nossa região aqui de Bauru, comparado com a Mata Atlântica. Tá. A Mata Atlântica é um dos ambientes que tem uma das maiores riquezas de espécies de anfíbios, né? Tem esse livro aqui do professor Célio Haddad, que foi meu orientador de doutorado, que é um guia dos anfíbios anúrios da Mata Atlântica. Nesse livro ele compila informações, né, junta informações para aproximadamente 500 espécies de anfíbios, né? Ou seja, a Mata Atlântica é um ambiente super propício para a presença das espécies de anfíbios. Por quê? Porque é um ambiente basicamente úmido. A floresta fornece essa umidade para as espécies e pelo fato de ter a pele bastante fina e permeável, né, perde evaporação para a água, um ambiente úmido vai reter essa umidade dentro do bicho. Né? Então essa umidade vai proporcionar a forma de vida de anfíbios e, por vezes, oferecer diferentes ambientes para essas espécies se reproduzirem e, consequentemente, ao longo do tempo evolutivo, se diversificarem e existir diversas espécies. Para quem está nos vendo, muita gente se depara com um sapo ou uma rã e resolve jogar sal ou até exterminar. Nunca fazer isso. Isso é um crime. É um crime, né? Por quê? Se você jogar um sal em uma espécie dessa, em um indivíduo desse, ele tem a pele muito fina, né? E o sal vai, digamos assim, puxar a água de dentro do organismo, ou seja, ele vai acabar morrendo desidratado. Então, por isso que é uma judiação, né? É crime ambiental adotar essa prática simplesmente para se divertir no bando de amigos, enfim. A importância desses anfíbios no nosso dia a dia. Bom, além dessa importância ambiental, né, do ecossistema, de participar de uma cadeia alimentar no ambiente, tem diversas importâncias, né? Os anfíbios, pelo fato de ter essa pele fina, secretam bastante substâncias para combater os micróbios, né? Para evitar contágio de fungos, de bactérias, né? Então tem um potencial toxicológico muito alto, ou seja, diversos medicamentos podem ser extraídos dessas substâncias que são extraídas na pele dele. Pode ser utilizado também no setor alimentício, né? No caso da rã-pimenta, onde a coxa do bicho é utilizado para alimentação. Pode ser, alguns indivíduos, por ter uma reprodução muito rápida, podem ser utilizados em estudos de cativeiro para saber quantos indivíduos uma fêmea deve gerar, ou seja, são também modelos biológicos para a pesquisa científica. Estamos chegando ao final. Onde é que você quer chegar com essa pesquisa sua? Bom, eu quero chegar, assim, cientificamente falando, em chegar em conclusões robustas, né, para promover informações sólidas o suficiente para, enfim, órgãos ambientalistas terem um embasamento ecológico de como estabelecerem, por exemplo, áreas prioritárias na Mata Atlântica, no Cerrado, para conservar essas espécies de anfíbios. E, pessoalmente, né, essa oportunidade do jovem pesquisador enfim, eu tenho a oportunidade de melhorar o meu currículo, publicar esses dados desses resultados que eu tenho e, consequentemente, ser efetivamente aprovado em um concurso público em alguma universidade. Parabéns. Pública. Aqui no Cerrado, rapidinho, você já encontrou alguma espécie que está ameaçada ou está em extinção? Sim, o responsável técnico pelo laboratório que vocês conversaram, Bruno, ele coleta bastante na região e com frequência, né, em algumas localidades específicas do Cerrado, da região de Bauru, ele, né, e outros pesquisadores têm encontrado espécies, né, na verdade uma espécie só que é ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Então, essas buscas, né, essas excursões ao campo também proporcionam a gente encontrar essas espécies ameaçadas. Muito bem, parabéns e sucesso. Muito obrigado. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. O e-mail do pesquisador Tiago está aí, tvasconcelos@fc.unesp.br. Se quiser interagir e rever os programas, www.tv.unesp.br. E o nosso e-mail, cienciasemlimites@tvu.unesp.br, que aparece na sua tela para você interagir conosco. Ciência Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Eu espero por você.